Casa cheia mais uma vez aqui. Otávio Guedes, muito bom dia. Cecília, meu beijo mais carinhoso agora que estamos falando com o nosso time aqui. Valdo Cruz também, sua orquídea amarela. Já adianto que eu prefiro a orquídea amarela à roxa, viu, Otávio Guedes? Não sei você, mas amarelo me dá uma alegria a mais. Não sei se é porque é de manhã, né? E temos aqui também Celso Ataíde do lado do Valdo. Ele que é o presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Celso, seja muito bem-vindo aqui à Edição das 10. Todo mundo bem? Todos bem, bom dia a todos. Obrigada, Celso, pela participação com a gente aqui na Edição das 10. Vai ser importantíssimo te ouvir. Vamos lá, Celso, eu vou abrir aqui a roda de conversa, então, para perguntar para você como é que está a vida nessas comunidades. Muitas dessas pessoas que nós vemos nessas filas diariamente por todo o Brasil são moradores de comunidades que têm enfrentado dificuldades que para a gente aqui é difícil até imaginar, mensurar. Então, eu quero saber de você, como é que vocês estão vivendo nesses locais, quais são os maiores desafios e qual é a presença do poder público neste momento? Bom dia, Aline, bom dia, Cecília, a todos. Na verdade, a dificuldade já era previsível, né? Na verdade, que a gente tivesse essa grande dificuldade. A gente vive num país onde as favelas hoje representam 13,6 milhões de pessoas e que a gente tem uma grande dificuldade, em primeiro lugar, que é o histórico desses territórios, que uma grande parte não tem saneamento básico, morre mais gente em função, inclusive, do desdobramento da falta de saneamento básico, porque do que o crime propriamente dito. Então, a gente sabia que quando isso chegasse nas favelas podia explodir. Graças a Deus, a gente tem visto uma mobilização muito grande dos empresários, dos empreendedores viabilizando ações. A CUFA, por exemplo, como a gente está nos 27 estados, em 412 cidades, a gente também tem contribuído bastante para distribuir alimentação, etc. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós já distribuímos 700 toneladas a partir de parceria com empresas. No Brasil, 7.000 toneladas, mas é pouco. A gente tem uma necessidade muito grande, a gente tem recebido feedback das pessoas desses territórios muito grande. O próprio Estado, o governo, por exemplo, tem tentado fazer a sua parte, mas a gente, na verdade, não tem visto uma comunicação boa, onde a gente vê o governo batendo cabeça, com informações truncadas e divergentes. Isso tem feito com que a favela, e não só a favela, tenha muita dificuldade de entender o que está acontecendo. A gente tem hoje a favela, hoje ela tem contribuído muito para o desenvolvimento do país e, sobretudo, nesse momento, para a circulação. Porque muita gente tem dito hoje que mas a favela ela não está se isolando. Nem tem como, porque todos os serviços fundamentais hoje do país é feito pela base da pirâmide. Seja no supermercado, seja farmácia, seja frentista de posto de gasolina, seja delivery. A favela continua trabalhando para que o país não pare. Então, a nossa contribuição tem sido muito importante. E quando se fala em isolamento social, a favela não consegue se isolar por conta disso. A grande massa da favela está trabalhando. Quando se fala, por exemplo, nos serviços essenciais dos hospitais, lembra-se muito dos médicos, que são heróis realmente, mas para que um hospital rode, a grande massa que trabalha, seja desligando um interruptor ou uma bomba de água, por exemplo, é a massa da periferia e de favela. Então, a gente tem realmente contribuído e, por isso, a favela tem circulado muito. A gente está falando de uma população que 50% trabalham em serviços informais e, portanto, não tem renda nenhuma nesse momento. E como é que as pessoas fazem? Elas já são historicamente isoladas socialmente. Elas sempre foram isoladas por seus direitos. E, nesse momento, só se intensifica esse isolamento que essas pessoas têm. Então, era natural que se tivesse uma tensão muito maior nesses territórios, mas, mais uma vez, a favela tem dado uma contribuição importante para que o país não pare. Celso, e você tocou num ponto delicado, que era o que eu queria mencionar com você, da mão de obra que vem das favelas e o quanto que essas pessoas, a gente não pode esquecer delas pela condição de vulnerabilidade, mas também porque são todas elas vetores de um vírus que vai estar circulando. Para quem acha que manter distanciamento da favela nesse momento é possível, não é possível. São pessoas que estão circulando, podem se contaminar e podem, infelizmente, ajudar nesse momento para disseminar a doença. O que você acha que falta compreender? Você falou da dificuldade de comunicação. É compreender o uso de máscara? É compreender o lavar a mão? É compreender a aglomeração? Qual é o principal ponto, o calcanhar de Aquiles para a compreensão das comunidades sobre o quanto que elas precisam estar conscientes sobre a doença?
Em relação à consciência, a gente tem visto que a imprensa tem dado uma grande importância, e já não é de hoje, a, nessa comunicação. Eu acho que o Estado brasileiro, o governo, sobretudo, deveria aumentar as campanhas de informação. A gente também entende que é um pouco difícil para o governo fazer isso, uma vez que o próprio presidente da República tem se comportado de forma diferente, inclusive da OMS e do próprio ministro da Saúde. Então, é natural que a comunicação do governo seja uma comunicação truncada. Mas o fato é que esta comunicação ela está sendo muito ineficaz, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade da compreensão quando bate na favela, quer dizer, então tem uma questão que é fundamental, que a favela está circulando, as pessoas da base da pirâmide estão circulando, seja como motorista de ônibus, enfim, em todos os tipos de atividade, e naturalmente elas estão muito mais expostas ao vírus. E automaticamente, quando você tem uma parcela da favela que está hoje dentro das suas residências, barracos, etc., e uma outra parte dessas famílias continuam operando. E como elas estão expostas diariamente ao vírus, elas normalmente, quando vêm para casa, é natural também que você, num cômodo de 5, 6, 7 pessoas, muito pequeno, você não tenha como se isolar, uma vez que tem uma parte da tua família transitando o tempo todo. Então é muito difícil porque você imagina, por exemplo, as pessoas que estavam... aliás, você tem uma outra questão. Existe um número de pessoas, um percentual muito significativo de pessoas que não estão em programa social nenhum, nem no Bolsa Família, nem em nenhum tipo de programa, porque até há 15 dias, há 20 dias atrás, elas trabalhavam no shopping center, trabalhavam em algum lugar que recebiam R$ 1.500 e hoje não tem nenhuma renda, porque as suas empresas fecharam, ou elas estão em casa, recebiam por semana, por exemplo, e hoje elas não conseguem pegar um vale com o seu patrão, porque nem patrão muitos deles têm mais. Os seus vizinhos não conseguem ajudar porque também não tem mais nenhuma renda, e sobretudo as mães. Quer dizer, a gente acabou de fazer agora um projeto chamado Mães da Favela, que eu acabei de dizer para você que a gente começou a distribuir a partir de uma inteligência da CUFA com logística, onde a gente já distribui empresas como Natura, Procter & Gamble nas favelas, fazendo a última milha, e usando essa inteligência a gente acabou contribuindo muito para que esses alimentos, para que esses caminhões chegassem na ponta. É o que a gente tem feito e é parte da contribuição que a gente tem feito em 412 cidades no Brasil e nas capitais também. É o que a gente tem feito de forma bastante efetiva nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega na casa das mães, das famílias, a gente descobre que também tem um outro ponto. A gente leva a cesta básica para essas pessoas e a gente descobre que muitas vezes ela tem ainda feijão, que ela não tem dinheiro para comprar gás. Então, você acaba dando para ela um feijão, ela não consegue cozinhar esse feijão porque ela não tem gás. Muitas vezes elas têm uma necessidade de comprar remédio, ela não tem. Então, quando você dá a cesta básica, você acaba tirando a autonomia dessa pessoa. Então, nós montamos um projeto chamado Mães da Favela, que é focado nessas mães e que a gente leva a renda para ela, um valor baixo por 2 meses, quer dizer, R$ 120. Quando você considera que R$ 120 é um valor baixo, mas uma cesta básica custa em média R$ 100. Então a gente cadastra todas essas pessoas. Muitas dessas pessoas que são cadastradas pelas CUFA nas favelas não estão em nenhum programa, são pessoas que entraram na relação e na lista da pobreza nos últimos 20 dias, e tem muita gente assim, como também tem gente que está em programa social, que estão se defendendo ainda como caixa de supermercado, como estoquista, como faxineiro de prédios, e que eventualmente estão em algum programa. Mas tem gente que não está em programa nenhum. Então nós montamos uma operação em que a gente está cadastrando essas pessoas, e muitas delas são as pessoas que o Estado, que o governo não consegue encontrar. A gente está fazendo isso, inclusive, com uma inteligência de reconhecimento facial para poder evitar qualquer tipo de fraude. Então, a gente tanto faz pelo CPF como pelo RG. E são essas pessoas que vivem nesses territórios, nas favelas, essas lideranças, é quem tem autonomia e que tem credibilidade para poder, em loco, poder identificar quem efetivamente está precisando mais ou não. Então, a gente não tem aqui o menor interesse, a menor intenção em substituir o Estado, que não é o nosso papel nem o nosso interesse, obviamente, mas essa contribuição tem sido dada nesse momento por essas vias. Nós entendemos, inclusive, que as mães são aquelas que mais sofrem os impactos desse coronavírus. Se a favela realmente está muito vulnerável, certamente as mães estão mais vulneráveis do que todo mundo, porque são elas quem cuidam de todos os idosos. Quando você olha para todos os idosos da favela, quem cuida são as mães, quer dizer, ou é a nora ou é a filha. São elas que cuidam dos idosos, são elas que cuidam das crianças, e automaticamente, quando as crianças não estão nas escolas, elas estão hoje
cuidando de todo mundo sem recurso, porque 37% das mães que moram em favelas, estou falando aí de cerca de 5,2 milhões de mães, trabalhavam em alguma atividade informal, seja trabalhando em baile, em balcão, em estádio de futebol, fazendo unha, fazendo cabelo, e elas não estão mais fazendo nenhum tipo de atividade, estão paradas em casa com mais custo em casa, porque tem criança em casa comendo, não mais na escola, e não tem dinheiro para nada. Então elas passam, quer dizer, então você chega você chega na depressão e à beira do suicídio, porque uma mãe já sofre todos os impactos de uma família, porque ela é quem faz a gestão de tudo e assume todas as responsabilidades, normalmente. Até por característica, você imagina no momento em que ela não tem recurso nenhum. Então,